fazendo uso da palavra de Deus, a qual o Senhor nos confia. E estamos hoje aqui pregando mais uma vez esta rica palavra, A sua misericórdia. Nós somos presbíteros ali da Igreja da Secosta, no Jardim da Vista, onde o movimento da fé começou, A maioria dos irmãos sabe disso. Está tendo um congresso de senhoras lá hoje, até Tapamentos. O pastor de Assis vai estar pregando lá. E eu tenho certeza que está no estudo lá e está bom aqui também, Glória a Deus por isso. O pastor Robson lá, o pastor lá, ficou meio bravo, Eu saí e vim para cá. Mas depois ele amoleceu, porque essa agenda já estava marcada, Antes de ele marcar o congresso das senhoras, ele falou, tá bom, por isso tive uns contos, Daí a gente veio prestigiar mais um trabalho que o presbítero Marcos tem realizado. Nas igrejas que ele sempre está, sempre nos convida, Sempre nos confia de trazermos para pregar a palavra, congresso de jovens, pousada de milagres, que ele já ali realizou na igreja do Pestano, com o pastor, Deus abençoe a vida dos irmãos. Então nós estamos gratos ao Senhor, primeiro pela oportunidade, segundo pela confiança dos irmãos do pastor Barbosa de nos abrir a porta para pregar a palavra de Deus. Meus irmãos, eu costumo vir sempre com a minha esposa, pregar a palavra de Deus. Eu não gosto de sair de cena, porque eu digo que ela, quando está junto comigo, o canal é aberto. Então, ela não pôde vir hoje, porque nós temos uma criança especial com síndrome de Down, e ela acabou de fazer uma cirurgia no coração, então a gente está tendo meio que uns cuidados por ela. A gente só tem ido para a nossa igreja mesmo, quando sai para pregar, ela fica por enquanto em casa, por isso não vem. Mas aqui eu deixo os agradecimentos, o agradecimento dela também, que estaria louvando, mas que o Senhor venha a ser glorificado aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Quantos vieram desejosos de ouvir uma palavra de Deus? Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 3, para a glória de Deus, e versículo de número 9. Ao presbítero, Clóvis da Serra, Deus abençoe, ao Arão também que está no trabalho. Deus abençoe todos os irmãos da retaguarda, todos os obreiros dessa igreja, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Livro de Juízes, capítulo 3, versículo 9. Os irmãos acharam? Amém. Amém. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. E foi Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, o mais novo do que ele. Amém? Amém? Livro do profeta maior, capítulo 53. Livro do profeta maior, capítulo 53. Quem não sabe, pergunta por irmão que está no lado. Quem é o profeta maior? Livro de Isaías. É o maior livro da Bíblia. Capítulo 53. Maravilha! Os irmãos prestem bastante atenção, em nome de Jesus, porque a gente vai ser bem rápido, mas tudo que falar aqui será da parte do Senhor. Amém, irmãos? Todos os irmãos acharam? Diz amém? Versículo 4 diz assim, 53, verso 4. Diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz
está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desganados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Amém. Curve sua cabeça por um minuto e faça essa oração breve. Querido Deus e eterno Senhor, mais uma vez, Senhor, ouviremos a Tua voz, a Tua palavra, que Tu possa, Senhor, de uma maneira, Senhor, especial, falar conosco nesse lugar. Abra o canal da oração, da revelação da Tua palavra, abre o céu neste lugar, porque através da Sua palavra o Senhor liberta, transforma, cura, salva, ó Deus, e vai levar para o céu. Por isso estamos aqui, pela Tua misericórdia. Usa-nos de uma maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia, ela é tremenda. Se nós observarmos cada palavra escrita nela, preste bem atenção, por mais dura ou, dependendo da situação, mais agradável de se ouvir, todas as palavras inseridas neste livro, que é chamado livro de capa preta, o livro sagrado, todas as palavras que estão inseridas aqui, todas são a vontade de Deus, a revelação de Deus. A Bíblia, nós bem sabemos que ela é composta por 66 livros. Entre os 66 livros, existem 1189 capítulos da Palavra de Deus. Inseridos nele todos, 10.305 versículos escritos neste livro. Todos eles, independente da época, da situação que foi escrito, todos eles foram a revelação de Deus, da própria boca do Senhor, dizendo para o escrever. Nos antepassados, a Bíblia era composta por 246 livros. Passou por um breve crivo bem rigoroso e expurgar, tirar dos 180 livros, ficando apenas 66 livros, que é o que nós temos hoje, que é a Bíblia Sagrada. Os que foram tirados, eles consideraram que não era a revelação de Deus. Foram escritos naquele tempo que Deus ficou sem falar com o povo durante 400 anos. Imagine 400 anos sem ouvir a voz de Deus. 400 anos aí no culto e não sentir a presença de Deus. 400 anos orando ao Senhor sem ouvir sequer uma palavra. Deus ficou em silêncio com o povo de Israel durante os 400 anos, e por isso todos os profetas que escreviam os seus livros, 1 Crônicas, assim vai, os que não foram considerados revelações de Deus, eles expurgaram. Os 66 livros que foi separado por Constantino, com mais 180 bispos, eles consideraram que esses livros eram a própria boca de Deus falando com o povo. Se nós observarmos toda a palavra que está posta dentro deste livro, nós lemos e entendemos que Deus está falando com nós. Prova disso, quando estamos tristes, quando estamos sem direção e oramos ao Senhor e pedimos a Deus uma palavra, logo abrimos a Bíblia e Ele fala com nós. Deus já falou comigo em momentos que eu precisava urgentemente de tomar uma decisão. Orei ao Senhor, consultei a Deus, abri a Bíblia e Ele deu a direção certa. A Bíblia é o único livro, se nós lermos, vamos prever o nosso próprio futuro, sabendo que o presente que vivemos pode ser difícil, mas o amanhã vai ser melhor, porque se estamos passando luta hoje, sabemos que confiarmos na verdade desta palavra, sabemos que amanhã vamos vencê-la em nome de Jesus Cristo. O livro da Bíblia é o único livro que tem a história de Otiniel, que é o que nós acabamos de ler, que é relatado no livro de Juízes. O livro de Juízes
Juízes, ele é considerado o advogado da Bíblia, porque foram levantados na época de Otiniel 12 juízes para julgar todo o povo de Israel. Por quê? Depois que o povo foi liberto por Deus do Egito com Moisés, foi grandes milagres, Moisés falece, nós conhecemos a história, e quem sucede o seu posto foi Josué. Josué, com o povo, recebe a vitória de entrar na terra prometida por Deus, com Josué e com Caleb. Depois que eles recebem a vitória de Deus, o povo de Israel foi conhecido em toda a extremidade da terra, porque era um povo corajoso, um povo abençoado. Preste bem atenção nessa palavra. Mas o decorrer do tempo, o decorrer dos anos, a vida de Josué, a vida de Caleb vão se enfraquecendo e vieram a falecer. A sucessão, a geração que veio depois da época de Josué foi uma geração que não agradou a Deus. Eles não conseguiram segurar por muito tempo aquilo que Deus tinha confiado na mão daquela geração antepassada. Logo começaram a desistir de orar. Logo começaram a desistir de orar e de buscar as revelações da Torá. Logo começaram a se distanciar de Deus e voltar aos pecados que os seus pais cometiam, como adultério, bebedice, todas as coisas que não estavam agradando ao Senhor, em especial a idolatria. Então Deus resolve se levantar sobre o povo de Israel com uma penalidade maior ainda do que tinha feito. O que ele deveria fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é tirar a alimentação do povo de Israel. A segunda coisa que eu vou fazer é entregar o meu povo na mão do meu inimigo. Ele entrega o povo de Israel na mão dos medianitas, na mão dos filisteus. Toda a guerra que eles iam combater, eles eram derrotados e envergonhados. Porque a pessoa, quando não está com a direção de Deus, ela é envergonhada. Infelizmente, o povo, ele foi envergonhado porque tinha se afastado da presença de Deus. Mas amém, Deus então resolve levantar no meio dos seus filhos por causa do clamor do povo, porque já não aguentava mais ficar sem sentir a presença de Deus, ficar sem ouvir a voz de Deus, porque toda vez que eles consultavam a Deus através da Torá, eles recebiam a direção certa a ser tomada em uma batalha. Eles perderam essa finalidade, essa fidelidade de Deus por causa do pecado, viraram as costas para Deus, Deus se distanciou dele. O Espírito Santo é a única pessoa que não abandona nenhuma pessoa no momento mais difícil. O Espírito Santo de Deus é o único ser que não abandona ninguém, por mais que seja o grau de situação que ela esteja passando. Se eu estou na bonança, o Espírito Santo todo está do lado. Se eu estou na dificuldade, o Espírito Santo está do meu lado. O povo daquela época via e entendia que Deus tinha abandonado eles. E Deus, lá no céu, eu imagino que estava chorando quando eles pecavam. Eu imagino que ficava triste quando eles cometiam algo que não agradava a ele. Então Deus resolve ouvir a oração daquele povo e levantar no meio deles Otiniel, que não tem muito a sua história na Bíblia, só diz que era um homem de pequena estatura e de uma pequena tribo. Eu imagino que nem tinha nome, mas a coisa que ele tinha de mais agradável, que todo mundo olhava e se agradava na vida de Otiniel, é que uma certa feita ele foi a uma batalha, e nessa batalha ele liderou a tropa, ele foi o cara, ele conseguiu a vitória com o povo de Israel, e como recompensa recebe a filha mais nova de Caleb para se casar. Quando ele se casa, ele é um infiel ao seu trabalho, um homem infiel à sua esposa. Todo mundo olhava e se agradava da consideração que ele tinha como um ser, como um homem fiel. Nós achamos que as pessoas não olham nossos frutos, porque a pessoa é conhecida pelo fruto
que ela dá. A árvore, ela só é colocada na situação de uma pessoa adaptável melhor quando ela é vista pelos seus próprios frutos. Ele era uma pessoa que estava dando fruto, por isso merecia o cargo de libertador. Uma pessoa como ele foi vista por Deus no momento que Israel estava em declínio espiritual. O que é um declínio espiritual? Entrar para dentro da igreja e não conseguir sentir a presença de Deus, entrar para uma cruzada de milagres, de libertação ou qualquer congresso e não conseguir dar glória para Jesus. O que é um declínio espiritual? Conseguir orar 1, 2 horas, 3 horas, mas não conseguir ouvir uma palavra de Deus em 1 minuto. O que é o declínio espiritual? Ter 10, 20, 15, 30 anos de crente e ainda não ser batizado com o Espírito Santo. O que é um declínio espiritual? É entrar numa igreja bonita como essa, que não pagamos nada para cultuar o Senhor e não dar glória para Jesus. O que é um declínio espiritual? É saber que quando saímos daqui vai ter um prato de comida gostoso para nós comer e não temos coragem de dar glória a Deus. O que é um declínio espiritual? É entrar num culto como esse, sabendo que é uma campanha de libertação e olharmos para o céu e dizer: Senhor, eu não preciso de libertação. Meu irmão, você tem que descer nessa noite e aceitar o que Jesus tem para você. Sabe que Deus tem para mim, para você é bênção. Sabe que Deus tem para mim, tem para você é vitória. Mas se olharmos para Ele hoje e dizer: Senhor, eu reconheço que sem ti eu nada sou, meu filho, se prepara que Jesus vai mudar o seu cativeiro, porque Ele sabe a situação que você está. Ele foi levantado, e quando foi levantado, ele derrota o seu inimigo maior de Israel, que estava afligindo o seu povo. Deus resolve então dar um basta na opressão que eles estavam passando com os seus inimigos e resolve levantar este libertador que foi levantado. E quando foi levantado, a Bíblia faz questão de dizer que quem estava sobre ele não era qualquer um, era o Espírito de Deus. Porque quando o Espírito de Deus está sobre mim, meu filho, sai da frente de qualquer coisa que nós vamos vencer. Por causa disso, nós lemos o livro de Isaías, capítulo 61, e vamos observar que ele escreve esse lindo texto dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me levantou para quê? Para salvar. Ele me levantou para quê? Para curar e para tirar os cativos, libertar aqueles que estão presos na opressão. Então nós vemos que quando o Espírito Santo de Deus está sobre nós, meu filho, a libertação vem, a vitória vem, e o nome do Senhor é glorificado para a glória de Deus. Se eu fosse você, levantava a sua mão para cima e dava um glória bem gostoso para Jesus, porque quanto mais glória você der, melhor fica aqui em cima, e mais o poder de Deus vai descer aqui nesta noite. Quem quer sentir o poder de Deus aqui? Já começa a dar glória, já começa a dar glória, já começa a dar glória para Ele, porque Ele vai trabalhar neste lugar. Meu Deus do céu, já estou sentindo aqui a presença do Espírito Santo de Deus caminhando a chuva, meu Deus do céu, sabe como ele disse na minha casa? Que neste lugar Ele vai libertar muitas pessoas, libertar de coisas que não agradam a Ele, porque Ele quer entrar dentro de você e fazer morada, porque Ele quer te usar. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo andando aqui em cima desse altar. Quem está sentindo aí também já está dando glória. Quem não sentiu ainda, vai sentir, porque Deus vai trabalhar aqui nesse lugar. No capítulo 53 de Isaías, nós vamos ver uma lista grande das opressões que Jesus passou no seu trajeto nesta terra de 3 anos de ministério. Porque
se nós fizéssemos uma entrevista